entre a esperança e a razão. Depois dos 40, o coração aprende a negociar com a cabeça, mas nem por isso deixa de tremer quando a tela do celular acende. Você jura que hoje não vai abrir o aplicativo, que já conhece o roteiro, que vai proteger sua paz. Ainda assim, um gesto quase automático vence a promessa. E lá está você, diante de um mar de rostos, cada um oferecendo uma versão editada de si. A razão diz que é estatística, que é funil, que é insistência. A esperança sussurra que basta um encontro certo para tudo fazer sentido. O conflito é silencioso, porém constante. Enquanto desliza os perfis, você sente a respiração mudar. Não por ingenuidade, mas porque alguma parte sua ainda acredita que a vida guarda reviravoltas para quem ousa ficar. No espelho, você reconhece uma mulher inteira. A experiência não deixou apenas cicatrizes, deixou critérios. O que antes parecia urgência, virou triagem. Você já não confunde atenção com interesse, presença com disponibilidade, promessas com planos. Mesmo assim, a vontade de construir algo real permanece, não como capricho, mas como projeto de vida. Não é carência, é visão. É saber que parceria certa melhora a qualidade dos dias, amplia horizontes, organiza o caos. Esse desejo não invalida sua autonomia, apenas convida o mundo a participar dela. Os sinais se acumulam como pistas de um caso complexo. Mensagens que chegam com constância, perguntas que demonstram escuta, coerência entre discurso e gesto. Você registra tudo, cruza dados, filtra distrações. A razão pede cadência, a esperança pede espaço. É nessa fricção que você descobre uma força nova. Dizer sim sem se abandonar. Dizer não sem culpas antigas. Sustentar o talvez enquanto observa. Seu critério não é muralha, é portão. Abre para o que é sólido, fecha para o que é fumaça. Há noites em que o cansaço quase te convence a desistir. É quando lembranças antigas tentam vestir fatos novos, quando o corpo recorda silêncios que doeram mais do que palavras duras. Você respira, retoma o eixo e decide que não vai viver por prevenção. Aprende a diferenciar prudência de medo. Prudência te protege. Medo te encolhe. E você sabe que uma vida encolhida não combina com a mulher que se tornou. Você quer amplitude, profundidade, leveza. Quer rir sem dever explicações, quer planejar sem perder a espontaneidade, quer desejo que também saiba ser casa. No dia em que uma mensagem diferente chega, o corpo percebe antes da mente. Não é frase de efeito, não é urgência vazia. É uma construção simples e honesta. Você testa o ritmo, mede o zelo, observa a espessura das respostas. E repara que algo muda por dentro. A esperança não invoca fogos, a razão não ergue alarmes. Em vez disso, as duas apertam as mãos e concordam em caminhar lado a lado. A partir desse ponto, a história deixa de ser sobre aplicativos e passa a ser sobre escolhas. Quem você escolhe ser diante do outro? O que você oferece sem se perder? O que você pede sem se desculpar? Este é o começo de um percurso que não romantiza a queda nem dramatiza a subida. É um caminho de verificação constante, de entrega responsável, de intimidade que não dispensa a lucidez. A cada passo, você descobre que amar depois dos 40 não é sobre provar que ainda dá tempo. É sobre provar, a si mesma, que o seu tempo agora é melhor, que a sua atenção tem valor, que seu afeto não é prêmio, é pacto, e que o amor que você deseja não teme a luz. A esperança e a razão sempre foram forças distintas dentro de você, mas depois dos 40, elas ganharam contornos mais nítidos. Não se trata mais de ingenuidade contra cautela, e sim de dois modos legítimos de enxergar o amor. De um lado, existe a voz serena que ainda acredita em recomeços autênticos, que entende que conexões verdadeiras não têm prazo de validade, que sente que a vida ainda pode surpreender quando você menos espera. Do outro, existe a voz firme que se formou com os anos, moldada por decepções silenciosas, histórias interrompidas, promessas quebradas e expectativas frustradas. Essas duas forças não travam guerras visíveis. Elas coexistem em silêncio, conduzindo suas decisões de forma sutil, mas constante. As primeiras mensagens chegam como pequenas fagulhas em uma noite silenciosa. Frases simples, saudações corriqueiras, perguntas básicas, nada extraordinário. E mesmo assim, elas têm o poder de despertar algo em você. A esperança observa cada detalhe: o ritmo das respostas,
A escolha das palavras, a forma como alguém demonstra curiosidade genuína ou apenas repete scripts decorados. A razão, por sua vez, analisa o que não é dito. Os intervalos longos, as frases genéricas, os elogios apressados, os sinais de desatenção. Ela pesa cada gesto, não por desconfiança cega, mas por aprendizado. Você sente claramente como sua leitura mudou. O que antes era impulso agora é quase uma habilidade refinada. É como se você tivesse desenvolvido um radar interno, capaz de captar nuances emocionais com precisão. A esperança vê possibilidades, a razão calcula probabilidades. E você, no centro, tenta encontrar um equilíbrio entre abrir espaço e manter-se inteira. Nesse momento inicial, surge o dilema que acompanha toda nova conexão: entregar-se ao fluxo ou manter o controle. A esperança sussurra que é preciso permitir que algo floresça, mesmo que seja incerto. A razão responde com lembranças nítidas de quando você ignorou alertas e pagou caro por isso. Ambas estão certas. Ambas querem te proteger. Uma, garantindo que você não endureça demais. A outra, certificando-se de que você não se perca novamente. Você relembra versões passadas de si mesma. Aquela que acreditava intensamente no primeiro sorriso, e também a que ergueu muros tão altos que ninguém conseguiu ultrapassar. Hoje, entende que a maturidade emocional não está em escolher um desses extremos, mas em caminhar na linha tênue entre eles. A esperança serve de motor, impulsiona, aquece. A razão serve de bússola, orienta, estabiliza. Juntas, elas permitem que você avance sem se precipitar, sinta sem se perder, escolha sem medo. Ao fechar o aplicativo naquela noite, não há euforia nem desilusão. A presença. Uma clareza silenciosa de que a jornada não será movida por pressa, nem por proteção excessiva, mas por consciência. Amar depois dos 40 não é mais sobre provar que ainda dá tempo, e sim sobre provar que o tempo agora é seu aliado. Depois dos 40, o amor não chega mais como uma ventania impetuosa, mas como uma brisa que você precisa aprender a escutar com atenção. As primeiras emoções não vêm em explosões, mas em sinais delicados. O coração amadurecido não se entrega facilmente, mas também não se fecha por completo. Ele observa. Ele sente com profundidade, mas filtra com precisão. Você nota como a esperança e a razão se tornaram, com o tempo, duas vozes internas distintas. A esperança fala com suavidade, quase como um sussurro. E se for diferente desta vez? Já a razão responde com firmeza, mas sem cinismo. Vamos olhar com calma. Antes, essas vozes competiam. Hoje, elas dialogam. E é nesse diálogo silencioso que você constrói a sua nova forma de amar. As lembranças antigas de amores que começaram intensos e acabaram em silêncio aparecem como ecos distantes. Você lembra dos olhares que prometeram mundos, das palavras que pareciam eternas, dos desaparecimentos que te deixaram acordada à noite, tentando entender em que momento a história mudou. Essas memórias não doem mais como antes. Elas agora funcionam como marcos de aprendizado, lembretes sutis de quem você era e de quem se tornou. Você entende que cada uma dessas experiências te ensinou a ler os sinais de forma diferente. Hoje você consegue perceber nuances. A mensagem enviada com atenção genuína, a resposta automática, a pausa que indica desinteresse, o entusiasmo que é real e aquele que é apenas estratégia de conquista. Você enxerga padrões. E, principalmente, enxerga a si mesma com mais clareza, algo que antes não acontecia. Há também um novo tipo de confiança em jogo. Não é mais a confiança cega de quem acredita no amor como salvação. É a confiança lúcida de quem conhece o próprio valor, sabe o que oferece e não aceita menos do que merece. A esperança se apoia nessa confiança, e a razão se fortalece com ela. Você deixa de viver o amor como aposta, e começa a vivê-lo como escolha consciente. Nesse ponto, o aplicativo deixa de ser um espaço de frustração e passa a ser apenas uma ferramenta. Você não deposita nele o poder de decidir seu destino. Você conduz. Você seleciona, recua, avança, pausa, observa. Cada deslizar de dedo carrega uma história possível, mas nenhuma história te define até que você escolha. Isso é novo. Isso é força. E quando a noite cai e a tela do celular se apaga, resta a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, você está inteira. Nem excessivamente esperançosa, nem defensivamente racional. Apenas inteira,
com os pés firmes no presente e o coração aberto ao que pode vir, sem ilusões, mas com desejo real de viver algo significativo. Os dias seguintes parecem comuns à primeira vista, mas dentro de você algo mudou profundamente. Abrir o aplicativo deixou de ser um gesto de expectativa ansiosa ou de tédio automático. Agora é quase um exercício de observação silenciosa. Você não está ali para preencher vazios, e sim para entender possibilidades com clareza. Essa mudança de postura altera toda a experiência. O olhar fica mais calmo, a mente mais lúcida, o coração mais atento. A esperança, que antes saltava à frente com facilidade, agora caminha lado a lado com a razão, em passos compassados. Ela ainda se empolga com conversas interessantes, com respostas rápidas, com perguntas sinceras, mas não toma mais decisões sozinha. A razão, com sua voz tranquila e firme, acompanha cada movimento, avaliando contextos, padrões e comportamentos que antes passariam despercebidos. É como se você tivesse colocado um filtro emocional invisível entre você e as interações. Ao rolar pelos perfis, você já não se deixa levar por imagens impecáveis ou frases cuidadosamente construídas. Você olha além. As sutilezas, a energia do olhar, a coerência entre o que a pessoa escreve e o que transmite, a frequência das respostas, o tipo de atenção que oferece. Tudo isso forma uma espécie de mapa emocional, onde a esperança identifica trilhas interessantes e a razão sinaliza os possíveis desvios. Você começa a perceber também mudanças no seu corpo. Não há mais o nó no estômago diante de cada notificação. Não há aquela oscilação entre euforia e frustração imediata. No lugar disso, existe um estado de presença mais estável. Quando alguém envia uma mensagem, você lê com atenção, responde com autenticidade e, acima de tudo, não cria histórias antes da hora. Isso é novo. Você não está mais tentando encaixar pessoas em sonhos. Está permitindo que os fatos revelem quem elas são. Essa postura não é frieza, é maturidade emocional. Você não está fechando portas, está apenas deixando que o tempo mostre o que deve permanecer aberto. A esperança continua viva, mas agora ela tem raízes mais firmes. Já não é um balão leve que qualquer vento carrega. É uma árvore que cresce com sol e sombra, sustentada por escolhas conscientes. Em meio a essa nova dinâmica, uma mensagem chama sua atenção de forma diferente. Não tem frase de efeito, não tenta impressionar. É simples, direta, quase despretensiosa. Mas tem ritmo, tem presença. Você sente que não é só mais uma interação casual, e sim algo que merece um olhar mais atento. A esperança se inclina curiosa. A razão ergue as sobrancelhas em avaliação. Pela primeira vez em muito tempo, as duas não se contradizem. Elas se alinham. Você percebe que não é a mensagem em si que importa, mas o que desperta dentro de você. Um interesse tranquilo, sem urgência, mas com consistência. Esse estado, onde emoção e lucidez coexistem, é o verdadeiro ponto de partida da sua nova jornada afetiva. As primeiras conversas se instalam como uma brisa suave, quase imperceptível, mas carregada de significados profundos. Não há fogos de artifício nem frases calculadas para impressionar. Há pausas naturais, curiosidades genuínas e uma leve troca de energia que não precisa ser forçada. Você sente que pela primeira vez em muito tempo, não está tentando provar nada para ninguém. Não está tentando ser mais interessante, mais encantadora, mais leve do que é. Está apenas sendo. E isso, para alguém que aprendeu a erguer defesas com elegância, é um ato silencioso de coragem. Os diálogos têm um ritmo quase musical. Um pergunta, o outro responde. Uma lembrança surge, outra história se encaixa. Risadas aparecem em momentos inesperados, como pequenos lampejos de intimidade que brotam entre palavras. A esperança observa encantada. É assim que começa, com naturalidade. A razão, mais analítica, acompanha cada gesto. Nota a coerência, a ausência de jogos, o respeito pelos tempos. Ela não se opõe, apenas vigia de perto, como uma guardiã experiente que já viu muitos roteiros começarem bem e terminarem em silêncio. Você começa a reparar em sinais que antes passavam despercebidos. A forma como ele escreve sem pressa, mas com presença. A maneira como pergunta com curiosidade sincera, sem forçar intimidade precoce. Os intervalos entre as mensagens não geram ansiedade, porque há consistência no retorno. Nada é urgente, mas tudo é constante. Essa constância tem um peso novo.
Depois dos 40, você entende que intensidade não se mede pelo volume de palavras, mas pela qualidade da atenção. À medida que os dias passam, um espaço interno se abre dentro de você. Não é um buraco de carência, é uma clareira emocional, onde a conversa encontra terreno fértil para crescer. Você não projeta futuros nem compara com passados. Permite que cada interação seja o que é, nem mais, nem menos. Essa neutralidade lúcida é rara. Ela mostra que você não está sendo guiada por medo, nem por necessidade de aprovação. Está ali por escolha, plenamente presente. Em certos momentos, você se pega sorrindo sozinha ao reler trechos da conversa. Não porque se encantou cegamente, mas porque reconhece algo verdadeiro. Uma conexão que nasce no terreno do respeito e da curiosidade. É uma sensação diferente daquela euforia juvenil, impaciente e imediatista. É mais profunda, mais estável, mais silenciosa. É o tipo de emoção que não explode, mas permanece. Ao final de uma dessas trocas, ao desligar a tela do celular, você sente algo que há muito não sentia. Paz. Não é a paz de quem se conformou, mas a de quem encontrou um ritmo próprio. A esperança se recosta satisfeita. A razão suspira aliviada. Ambas sabem que ainda há muito caminho pela frente, mas pela primeira vez estão caminhando na mesma direção, lado a lado, sem disputas internas. Com o passar das semanas, a leve curiosidade das primeiras conversas se transforma em algo mais sólido e tranquilo. Não é um salto repentino, mas um crescimento orgânico, quase imperceptível a cada dia. As mensagens ganham um tom mais natural, mais íntimo, sem que ninguém force esse movimento. Não há planos grandiosos nem declarações fora de tempo. Existe presença. Existe ritmo. Existe atenção verdadeira. Você percebe isso nos pequenos detalhes. A maneira como ele responde de forma constante, sem sumiços aleatórios. A forma como lembra de algo que você disse dias atrás e traz de volta à conversa, mostrando que ouviu de verdade. A forma como o diálogo flui mesmo quando não há grandes assuntos. Essa constância não cria dependência. Cria confiança. E depois dos 40, confiança não nasce de promessas, mas de repetições sinceras. O aplicativo, que antes era um espaço de expectativas e frustrações, começa a se transformar em uma ponte entre dois mundos reais. Você já não entra nele por impulso ou tédio, mas por vontade genuína de se conectar. Há um novo silêncio dentro de você, aquele que não exige provas imediatas, que não cria futuros imaginários, que apenas observa o presente com clareza. A esperança e a razão caminham lado a lado nesse processo, quase como parceiras em uma investigação emocional minuciosa. Então, surge a primeira sugestão de encontro. Sem discursos ensaiados, sem teatralidade. Apenas uma frase simples, direta, quase tímida, mas dita com atenção. E é curioso como, mesmo depois de tudo o que você já viveu, esse momento ainda tem o poder de provocar um frio na barriga. Não é medo, é consciência. Você sabe que esse passo representa mais do que um café compartilhado. Representa a passagem do imaginado para o vivido. A esperança empolgada começa a desenhar cenas possíveis. Risos espontâneos, olhares que se encontram com naturalidade. Aquela sensação quase mágica de reconhecer alguém ao vivo depois de tantas palavras trocadas. A razão, serena, observa com prudência. Lembra das vezes em que a energia virtual não sobreviveu ao encontro real, das expectativas que criaram sombras onde deveria haver luz. Ela não quer impedir nada, quer proteger sua lucidez. Nos dias que antecedem o encontro, uma transformação silenciosa acontece dentro de você. Ao invés de se preocupar em impressionar, você começa a pensar em estar presente. Escolhe uma roupa que te representa, não uma que tente contar uma história que não é sua. Não ensaia falas nem cria roteiros. Decide que o seu papel não é ser aprovada, mas viver a experiência com verdade. Essa decisão simples muda completamente a sua energia. Diante do espelho, ao se arrumar, você se observa com atenção. O reflexo mostra alguém muito diferente daquela pessoa que, anos atrás, esperava que o outro definisse seu valor. Hoje você olha e vê clareza no olhar, tranquilidade no gesto, firmeza na postura. A esperança está ali, viva e aquecendo o coração. A razão está ao lado, firme como um alicerce. E você, entre as duas, se sente inteira. A noite do encontro ainda não chegou, mas algo já mudou profundamente. Você não está mais indo para preencher um vazio, nem para buscar aprovação. Está indo para observar, sentir, escolher,
da mesma forma que permite ser escolhida. E esse equilíbrio silencioso é a base emocional mais forte que você já levou para um primeiro encontro em toda a sua vida. O dia do encontro amanhece diferente. Não há euforia desenfreada, tampouco aquele peso denso da expectativa frustrada que tantas vezes marcou encontros passados. Há uma leve tensão no ar, do tipo boa, que lembra a sensação de abrir uma janela depois de muito tempo fechada. Você sente o corpo mais desperto, a mente mais presente. A esperança está viva, pulsando em silêncio, e a razão caminha ao lado, mantendo o compasso. Você começa o dia de forma tranquila. Não se apressa para se arrumar. Não revisa mensagens antigas tentando encontrar significados ocultos. Faz o café, ouve uma música suave, respira. Cada gesto é consciente. Você não está se preparando para impressionar alguém, está se preparando para estar inteira. Essa consciência muda completamente a energia do momento. Diante do espelho, você escolhe a roupa não como uma armadura, mas como uma extensão de quem você é. Não busca a perfeição, busca autenticidade. E quando finalmente se olha pronta, não vê nervosismo no olhar, mas firmeza. A esperança se manifesta em um leve sorriso no canto da boca. A razão se reflete na postura serena. Você não está indo para provar nada, está indo para viver algo. No caminho até o local, tudo parece mais vívido. O vento tocando o rosto, os sons da rua, as pessoas passando. Você está inteira no agora, e esse estado de presença cria uma calma inesperada. As inseguranças antigas. E se não houver química? E se ele for diferente? Surgem por instantes, mas desaparecem na mesma velocidade. Você não tenta silenciá-las, apenas não lhes dá mais o poder de comandar. Ao chegar, seus olhos o encontram. Não há aquele impacto cinematográfico, como se o mundo parasse. O que acontece é mais real, mais humano, mais bonito. Um reconhecimento silencioso, como se duas pessoas tivessem se encontrado no ponto exato do tempo certo. Um sorriso sincero surge de ambos os lados, e o primeiro cumprimento quebra qualquer resquício de tensão. Vocês se sentam. A conversa começa com naturalidade, como se a transição do virtual para o real tivesse sido feita com cuidado. Você observa o tom da voz dele, o ritmo das palavras, a forma como ele te olha. A esperança vibra discretamente com cada sinal de autenticidade. A razão avalia. Observa a coerência, escuta entre linhas, mede a consistência do gesto. Até agora, tudo parece alinhado. A conversa flui sem esforço. Há risadas espontâneas, pausas confortáveis, histórias que se entrelaçam sem pressa. Você se percebe relaxando aos poucos, abandonando a vigilância excessiva que tantas vezes sabotou experiências anteriores. Não há máscaras, nem da sua parte, nem da dele. Apenas duas pessoas conversando, curiosas uma sobre a outra, sem roteiro pré-definido. Em um momento, vocês compartilham uma lembrança pessoal que toca em experiências de vida semelhantes. Não há dramatização, mas uma honestidade tranquila que cria uma ponte invisível entre vocês. Nesse instante, você percebe que está completamente presente, não avaliando cada gesto, não tentando antecipar finais, apenas vivendo. À medida que a tarde avança, a sensação é de equilíbrio. Você não está idealizando um futuro, nem se protegendo de um possível fim. Está se permitindo observar o desenrolar de algo real. Se for o início de uma nova história, ótimo. Se não for, você sairá desse encontro de cabeça erguida, porque o mais importante já aconteceu. Você compareceu inteira. No trajeto de volta para casa, essa consciência te acompanha como uma brisa calma. A esperança não corre, a razão não freia. As duas caminham ao seu lado, e pela primeira vez em muito tempo, você sente que está no comando do seu próprio ritmo. Os dias que seguem ao encontro têm um ritmo diferente, quase imperceptível à primeira vista, mas cheio de significados sutis. Não há aquela montanha-russa emocional que você conhecia bem, feita de euforias intensas e quedas silenciosas. Desta vez, tudo acontece em uma cadência mais estável, mais madura, mais verdadeira. Você sente uma tranquilidade nova ao acordar. Não corre para o celular. Não fica esperando mensagens como se dependesse delas para validar o que sentiu. Apenas vive o seu dia, e em algum momento, naturalmente pensa nele, com leveza, sem pressa. Quando a primeira mensagem pós-encontro chega, ela aparece com naturalidade, no tempo certo, sem joguinhos calculados. É uma continuação simples. Gostei muito de ontem.
Nenhum discurso grandioso, nenhuma tentativa de acelerar etapas. Apenas um gesto direto e sincero. E esse gesto, para alguém que já viveu silêncios abruptos e desaparecimentos inexplicáveis, significa muito. É como se dissesse: estou aqui, presente. A esperança acolhe essa mensagem com um sorriso interno, daqueles que nascem de reconhecimento e não de fantasia. A razão observa com atenção, percebe consistência, respeito pelos tempos, coerência entre atitudes e palavras. Até agora, não há sinais dissonantes. Isso não significa que você já decidiu confiar plenamente. Significa que, pela primeira vez em muito tempo, não está sendo obrigada a justificar ausências ou criar desculpas para comportamentos confusos. As conversas retomam seu fluxo com naturalidade. Não há a tensão de manter personagens, nem de medir cada palavra para parecer perfeita. Você fala como é, responde com espontaneidade, compartilha detalhes simples do seu cotidiano e recebe em troca atenção genuína. Ele pergunta com interesse verdadeiro, escuta. Lembra coisas que você mencionou dias antes. Você sente que a conversa não é apenas passatempo, é presença. Essa reciprocidade tem um efeito profundo em você. Ela não gera dependência, mas segurança. A esperança floresce com mais liberdade porque não está sendo abafada por jogos ou silêncios calculados. A razão, que antes tinha que estar em alerta máximo, agora observa em um estado de vigília tranquila. Ela não se desliga, mas não precisa mais gritar. Você também nota uma mudança interna importante. Não se pega analisando obsessivamente cada palavra ou tempo de resposta. Se uma mensagem demora, você não preenche o espaço com suposições ansiosas. Continua o seu dia. Segue sua rotina, porque entende que sua vida não está em pausa à espera de ninguém. Essa postura sólida muda completamente a forma como você vive essa fase. Cada troca de mensagem parece construir algo discreto, mas firme. São pequenos gestos que, juntos, formam um tecido emocional diferente. Perguntas cuidadosas, risadas espontâneas, silêncios respeitados. Não há promessas vazias. Há continuidade real. E essa continuidade, para alguém que já navegou por mares de ilusões digitais, é mais valiosa do que qualquer declaração precoce. Em uma dessas conversas, surge a sugestão de um segundo encontro. Não é um convite grandioso, não há tentativas de seduzir com gestos espetaculares. É algo simples, quase tímido, mas autêntico. Podemos repetir aquele café? E quando você lê, percebe que o sorriso que surge no rosto não vem da ideia de um final feliz antecipado, mas do prazer genuíno de continuar uma história que está sendo escrita com calma. A esperança vibra com esse convite. A razão acompanha, analisando os sinais que continuam alinhados. E você, no meio das duas, sente-se tranquila. Não está entregando tudo, nem se protegendo de tudo. Está vivendo com presença, com lucidez, com abertura, algo que, antes dos 40, talvez parecesse impossível de equilibrar. Agora, é exatamente isso que te dá força. O segundo encontro carrega uma energia diferente, mais madura, mais tranquila, quase como se vocês estivessem retomando uma conversa interrompida e não começando algo do zero. O nervosismo inicial que marcou o primeiro encontro se dissolve, abrindo espaço para uma sensação de familiaridade inesperada. Você não sente a urgência de agradar, nem a insegurança de ser avaliada. Há uma presença inteira, segura, lúcida. A preparação para o encontro reflete essa mudança interna. Você escolhe a roupa com calma, sem tentar criar uma versão melhorada de si mesma. Não passa horas no espelho ensaiando sorrisos ou imaginando diálogos perfeitos. Apenas respira e se permite chegar como é. A esperança acompanha esse momento com leveza, como uma amiga sorridente que acredita no que está nascendo. A razão, atenta e serena, observa os detalhes, lembrando você de manter o olhar claro, sem se deixar embriagar por expectativas. Quando o reencontra, há um sorriso espontâneo, sincero, que não depende de esforço. Os olhos se encontram de forma natural, e a conversa começa sem aquela tensão dos primeiros minutos que costuma pairar sobre encontros iniciais. Vocês retomam o diálogo como se tivessem apertado play em uma história que estava apenas pausada. Essa sensação de continuidade é nova para você. Não vem de ilusões ou idealizações, vem do conforto de uma presença que não exige performance. Com o passar das horas, a conversa ganha profundidade. Vocês começam a se aventurar por territórios mais íntimos.
histórias de infância, memórias familiares, momentos de vulnerabilidade. Não é uma confissão teatral, nem um mergulho forçado. A abertura acontece de forma orgânica, como se ambos estivessem testando os contornos da confiança que começa a se formar. A esperança observa com ternura, a razão toma notas mentais, percebendo autenticidade nos detalhes, coerência no discurso, consistência nos gestos. Há um momento em que o silêncio se instala. Não o silêncio desconfortável de quem busca desesperadamente um novo assunto, mas aquele silêncio raro, cheio de presença. Vocês se olham por alguns segundos e percebem que não precisam preencher todos os espaços com palavras. Esse instante diz mais do que qualquer frase ensaiada. É nesses silêncios que os vínculos verdadeiros começam a se firmar, não no excesso de declarações apressadas. Você também sente uma mudança clara dentro de si. Não está tentando adivinhar o que ele pensa. Não está analisando cada microexpressão para prever se há interesse. Não está com medo de ser de mais ou de menos. Está apenas sendo, e isso te liberta. A experiência e as marcas que carrega não desapareceram, mas agora trabalham a seu favor, moldando a sua presença com equilíbrio e autenticidade. Enquanto ele fala, você repara em gestos pequenos. A forma como escuta sem interromper, como faz perguntas que mostram atenção genuína, como compartilha sem tentar impressionar. Esses detalhes constroem uma confiança silenciosa. Você percebe que está diante de alguém que não joga com o tempo, que não usa o mistério como arma. Isso não significa que tudo está decidido, mas significa que, por enquanto, os sinais estão limpos. Ao final do encontro, o abraço é mais demorado. Não há declarações nem promessas, apenas um olhar que permanece por um instante a mais. Esse breve momento é carregado de uma mensagem silenciosa. Algo está sendo construído, tijolo por tijolo, sem pressa. Ao caminhar de volta para casa, você percebe que não está ensaiando futuros na cabeça. Está revivendo detalhes reais. Os gestos, as pausas, os olhares. Isso, por si só, já é um sinal claro de que a sua relação com o amor mudou. Você não está mais buscando provas para acreditar. Está observando a história acontecer presente, atenta e inteira. A esperança vibra em sintonia com a razão, e você sente um equilíbrio raro. O tipo de equilíbrio que só se conquista depois de muita queda e muita reconstrução. Os dias que seguem ao segundo encontro se instalam com uma serenidade que, no passado, você talvez confundisse com falta de intensidade. Hoje, no entanto, você reconhece essa calma como um sinal precioso. Não há altos e baixos emocionais descontrolados. Não há aquela expectativa ansiosa que transforma cada mensagem em um teste silencioso. Existe algo diferente. Um espaço interno firme, onde esperança e razão caminham lado a lado em um ritmo quase coreografado. As conversas continuam de forma natural. Não há sumiços inexplicáveis, nem silêncios estratégicos. Apenas presença real. Ele envia mensagens de maneira espontânea, com atenção, sem exageros, mas também sem ausência. Os diálogos não precisam de fogos de artifício. Basta a consistência de quem está ali porque quer estar, não por conveniência. E para você, depois de tantas experiências cheias de intensidade vazia, essa simplicidade ganha um valor imenso. Você se percebe diferente também. Antes, esse tipo de ritmo mais tranquilo poderia ter gerado insegurança. Aquele impulso quase automático de preencher os espaços com interpretações negativas. Hoje, não. Se uma mensagem demora, você não sente o coração acelerar de forma descontrolada. Se a conversa tem pausas, você não entra em narrativas inventadas sobre desinteresse. Em vez disso, respira. Vive seu dia. Sabe que está inteira, com ou sem retorno imediato. Essa mudança interna não aconteceu por acaso. Ela é fruto de anos de quedas, reconstruções e autoconhecimento. A esperança, agora, não está sozinha. Ela se apoia na sua maturidade. E a razão não é mais uma voz fria e cética. Tornou-se aliada, ajudando a manter o pé no chão sem apagar a chama do que você sente. Numa dessas noites, ao reler algumas mensagens, você percebe algo sutil. Uma linha de cuidado costurando toda a comunicação entre vocês. Não são palavras ensaiadas ou gestos teatrais. É a forma como ele lembra de pequenos detalhes, como responde com atenção, como pergunta de maneira sincera, sem invadir. Isso não é espetáculo.
é presença silenciosa. E presença, você aprendeu, vale muito mais do que promessas. Você também começa a notar uma transformação profunda no modo como sente. Antes, ao perceber afinidade com alguém, seu coração acelerava rumo a expectativas. Agora, ele se abre com cautela natural, não por medo, mas por consciência. Você não está reprimindo emoções. Está permitindo que elas cresçam no tempo certo, como uma planta que recebe luz e água na medida, sem forçar florescimento antecipado. Essa fase tem uma beleza própria. É o estágio onde o vínculo ainda é semente, mas já encontrou solo fértil. Não há declarações, mas há gestos. Não há grandes planos, mas há presença constante. É o tipo de conexão que se constrói não por urgência, e sim por continuidade. Ao deitar à noite, você se dá conta de que não sente a necessidade de acelerar nada. Está tranquila com o ritmo das coisas. A esperança e a razão, que tantas vezes travaram batalhas internas, agora parecem caminhar em harmonia, como duas forças complementares. E no meio delas está você, inteira, lúcida, aberta. Pela primeira vez em muito tempo, você sente que está construindo algo de forma consciente, e isso por si só já é transformador. As semanas avançam, e de maneira quase imperceptível, ele passa a fazer parte do seu cotidiano. Não de forma invasiva ou sufocante, mas com uma presença discreta, constante, firme. As conversas se encaixam nos intervalos naturais do seu dia, sem gerar ansiedade quando demoram e sem precisar de esforço artificial para continuarem. O que antes era um evento, uma notificação que provocava ondas de expectativa, agora se tornou um fio contínuo que atravessa os dias com leveza e consistência. Os diálogos começam a ganhar profundidade. Vocês ultrapassam as superfícies polidas das primeiras trocas e começam a explorar territórios mais densos. Valores de vida, experiências que moldaram quem vocês são, dores antigas, aprendizados conquistados com o tempo. Não é um mergulho teatral, nem uma confissão forçada. É uma abertura gradual, quase como se ambos estivessem construindo uma ponte com tábuas bem firmes, uma de cada vez. Você observa atentamente a forma como ele se posiciona nesses diálogos. Não fala por cima de você, não tenta impressionar com discursos prontos. Ele escuta, realmente escuta. Faz perguntas que mostram interesse genuíno, lembra detalhes que você compartilhou dias atrás, demonstra a presença real em cada troca. E isso, para alguém que já viveu conversas onde o outro estava mais interessado em se exibir do que em se conectar, tem um valor silencioso imenso. Essa constância começa a ocupar um espaço emocional novo dentro de você. Antes, qualquer sinal de envolvimento fazia você, quase sem perceber, girar sua rotina em torno da outra pessoa. Agora não. Ele entra na sua vida, mas você continua vivendo a sua plenamente. Seus projetos, seus amigos, seus momentos de solitude permanecem intactos. Ele não preenche um vazio. Ele soma a um espaço já construído. Essa diferença para você é revolucionária. Durante uma caminhada solitária, em uma tarde silenciosa, essa percepção se cristaliza. Você lembra de fases em que confundiu intensidade com conexão real, quando qualquer gesto de atenção parecia suficiente para depositar expectativas enormes. Agora, o movimento é diferente. A esperança se manifesta de maneira tranquila, quase elegante. A razão está ali, não como uma crítica dura, mas como uma guardiã silenciosa. Ambas trabalham juntas para manter você no centro da própria história. A relação, nesse estágio, deixa de ser uma sucessão de eventos e começa a ganhar textura emocional. Ele aparece nas pequenas coisas. Uma mensagem de bom dia dita sem obrigação, uma lembrança mencionada no meio de um diálogo, uma pergunta cuidadosa feita no momento certo. Esses gestos, aparentemente simples, constroem algo muito mais sólido do que promessas ou discursos apressados. Você sente pela primeira vez em muito tempo que está gostando de alguém sem se dissolver no processo. Não está idealizando futuros perfeitos, nem antecipando finais trágicos. Está presente, sentindo cada etapa com clareza. Há espaço para emoção e espaço para reflexão. E, mais importante, ambos convivem em equilíbrio. Essa percepção gera uma liberdade nova. Você não precisa de respostas imediatas sobre o que vocês são ou para onde estão indo. Entende que histórias verdadeiras não precisam de rótulos apressados. Precisam de consistência e tempo. E nesse momento, tempo é exatamente o que vocês estão dando um ao outro. Com o passar dos dias,
A conexão começa a se instalar de forma mais profunda e silenciosa, quase como um perfume que permanece no ar mesmo quando a pessoa não está presente. Não é mais apenas sobre conversas animadas ou encontros agradáveis, mas sobre a maneira como ele começa a habitar os pequenos intervalos do seu cotidiano. Uma música no rádio, uma frase dita no meio do dia, um gesto repetido sem perceber. Tudo carrega uma lembrança sutil. Não há obsessão, há presença. A rotina de vocês se ajusta com naturalidade. Não há pressão para se falarem o tempo todo, nem silêncios estratégicos para testar o interesse do outro. As conversas surgem no ritmo certo. Algumas curtas, outras longas, algumas intensas, outras leves. Mas em todas há uma constante: atenção genuína. Quando ele envia uma mensagem, ela não vem como cobrança, vem como presença. Quando você responde, não é por obrigação, é por vontade. E isso, depois de anos de relações pautadas por jogos emocionais, tem um sabor raro. Você também sente a sua postura interna diferente. Antes, qualquer pausa maior entre uma mensagem e outra era suficiente para acender alarmes silenciosos. Será que ele perdeu o interesse? Ou, o que eu disse de errado? Agora, esses pensamentos até surgem, mas são acolhidos com calma e rapidamente dissipados. Você está centrada. A razão se manifesta de forma equilibrada, lembrando que relações reais se constroem no tempo e na realidade, não nas projeções ansiosas. Ao mesmo tempo, a esperança floresce de maneira mais refinada. Não é a chama descontrolada dos primeiros dias de um encantamento juvenil. É uma luz constante, firme, que aquece sem queimar. Você não precisa de demonstrações grandiosas. O que te faz sorrir é a coerência. A forma como ele aparece quando diz que vai aparecer. A atenção que oferece sem ser cobrado. A constância silenciosa que mostra que ele está ali de verdade. As conversas entre vocês começam a ganhar profundidade emocional. Não é sobre contar dramas ou dores de forma precipitada, mas sobre revelar camadas. Ele compartilha experiências de vida que mostram vulnerabilidade, não como quem tenta impressionar, mas como quem confia. Você também começa a abrir fragmentos seus que por muito tempo manteve guardados. Não por medo, mas por entender que nem todos merecem acessá-los. Agora você compartilha porque sente reciprocidade. Numa dessas noites, vocês fazem uma videochamada sem grandes expectativas. É apenas mais um momento para se verem, conversarem e estarem juntos, mesmo à distância. A chamada começa com assuntos banais, mas logo se transforma em uma conversa longa, cheia de pausas confortáveis e risadas leves. Vocês falam sobre o cotidiano, sobre sonhos e até sobre medos. Não há necessidade de manter a conversa interessante o tempo todo. Vocês simplesmente existem juntos, com naturalidade. Quando a chamada termina, não há euforia descontrolada. Há um calor calmo no peito, um sorriso silencioso no rosto e uma sensação clara. Algo está sendo construído no ritmo certo. A esperança, sentada ao seu lado, observa com delicadeza. A razão tranquila confirma. Está tudo bem. Você não sente necessidade de correr nem de frear. Apenas permanece presente. Nessa etapa, você percebe com clareza o quanto mudou. Anos atrás, teria acelerado os passos, tentado nomear a relação, imaginado futuros. Hoje, compreende que histórias verdadeiras não se constroem em saltos, mas em passos firmes. E esses passos estão sendo dados, não por impulso, mas por escolha consciente de ambos. Com o tempo, a relação começa a se estruturar por meio de pequenos rituais, quase imperceptíveis para quem vê de fora, mas profundamente significativos para vocês dois. Não é sobre gestos grandiosos ou frases ensaiadas, é sobre constância. Sobre a maneira como uma simples mensagem de bom dia carrega um tom de cuidado, como um boa sorte, antes de um compromisso importante se transforma em um lembrete silencioso de que alguém está torcendo por você. Como um "me conta depois", demonstra a presença real. São atos simples, mas quando repetidos com autenticidade, constroem uma base sólida, quase invisível, sobre a qual os vínculos verdadeiros se apoiam. Esses pequenos rituais não são planejados. Eles surgem naturalmente, de forma orgânica, como parte da rotina emocional que vocês estão tecendo juntos. De manhã, uma mensagem breve. À tarde, um comentário sobre algo do dia. À noite, uma conversa tranquila, às vezes longa, às vezes curta, mas sempre sincera. Nada é forçado. Não há cobrança, apenas presença.
É nesse território silencioso que você começa a perceber que a conexão ganhou um novo espaço. Ela deixou de ser um evento e passou a ser parte integrada da sua vida. Você se pega, em momentos aleatórios do dia, lembrando de uma frase que ele disse, de uma piada interna, de um gesto que te fez sorrir. Essas lembranças não trazem ansiedade nem dúvidas. Trazem uma calma boa, quase um conforto silencioso. É como se, pouco a pouco, ele estivesse ocupando um lugar na sua memória afetiva cotidiana. Não como alguém idealizado, mas como alguém real, presente, consistente. Os diálogos também evoluem. Há uma leveza nova, uma naturalidade que antes era rara. As conversas já não precisam de assuntos extraordinários. Vocês falam sobre o cotidiano, compartilham pequenos detalhes, criam uma linguagem própria feita de brincadeiras internas, referências compartilhadas e olhares sutis. Essa linguagem íntima, construída lentamente, é uma das marcas mais belas de conexões autênticas. Você nota que não sente mais aquela urgência de definir o que estão vivendo. Antes, havia uma necessidade quase automática de nomear, rotular, estruturar para sentir segurança. Agora, a segurança vem da coerência diária, da presença constante, do gesto que se repete sem promessas exageradas. A esperança floresce nesse terreno com serenidade. A razão, ao lado, observa, reconhecendo que, até aqui, tudo tem se desenvolvido com equilíbrio. Em uma dessas noites, após um dia longo, você recebe uma mensagem dele. Não é longa, não tem palavras de impacto. É simples, mas com um tom de cuidado real. Se cuida. Sei que hoje foi puxado. Essa frase dita assim, sem adornos, provoca em você um calor silencioso no peito. Não é a intensidade teatral dos começos idealizados, é a ternura concreta dos gestos cotidianos. Você fecha os olhos por um instante e percebe. É assim que histórias profundas nascem. Não em grandes declarações de amor, mas na presença diária. Não nas promessas, mas na consistência. Não no desejo de controle, mas na entrega consciente ao que está sendo construído, tijolo por tijolo, gesto por gesto. A esperança repousa tranquila. A razão observa satisfeita. E você no centro sente-se em paz. Não por saber o que vem a seguir, mas por perceber que desta vez está caminhando em solo firme. Com o passar das semanas, a conexão ganha raízes mais profundas. De forma quase imperceptível, a relação deixa de ser um conjunto de momentos agradáveis e passa a se transformar em um território emocional estável, real, construído com gestos diários e presença constante. Não há promessas teatrais, não há juras antecipadas, mas existe algo que aos poucos se solidifica, como uma estrutura que cresce silenciosamente, pedra sobre pedra. Os pequenos rituais que vocês criaram permanecem, mas começam a se expandir. Agora, além das mensagens e ligações, surgem gestos mais espontâneos. Ele compartilha algo do dia que o fez lembrar de você, envia uma foto de um lugar que visitou sozinho, propõe encontros de maneira natural, sem precisar de longos planejamentos. Você, por sua vez, começa a sentir prazer em contar pequenos detalhes da sua rotina, sabendo que do outro lado há alguém verdadeiramente interessado. A esperança floresce com uma suavidade firme. Já não há medo de se envolver, mas também não há aquela pressa que, em outros tempos, te fazia querer antecipar etapas para se sentir segura. Hoje, a segurança nasce do ritmo. A razão observa cada gesto, cada palavra, cada repetição silenciosa, confirmando que a consistência é o que realmente importa. A dança interna entre emoção e lucidez se torna mais harmoniosa, e é essa harmonia que te sustenta. Os encontros presenciais passam a carregar uma atmosfera diferente. Não existe mais o nervosismo dos primeiros contatos, nem aquela necessidade de causar boa impressão a cada minuto. Há conforto. Vocês caminham juntos, jantam sem pressa, conversam sobre temas que vão desde o banal até o mais íntimo. E os silêncios que surgem no meio disso não pedem para ser preenchidos. Eles simplesmente existem. E nesses silêncios, há cumplicidade. Você também começa a perceber pequenas mudanças em você mesma. Não há mais vigilância constante sobre suas próprias atitudes, nem aquele esforço inconsciente para prever ou controlar reações. Você se mostra como é, sem edições. Isso não é descuido, é maturidade emocional. É a liberdade de estar presente de forma inteira, sem se moldar a expectativas imaginárias. E, curiosamente,
Ao baixar essas defesas sem abrir mão da clareza, você cria um espaço onde ele também se sente livre para ser autêntico. Numa dessas noites, depois de um jantar simples que se estendeu por horas, você volta para casa caminhando devagar. As ruas estão calmas, a noite é silenciosa e há um sorriso suave no seu rosto. Não é a euforia desmedida de começos idealizados, nem a apreensão típica de quem teme perder algo que ainda nem tem. É uma serenidade profunda, quase rara. Você pensa: não sei onde isso vai dar, mas sei que estou vivendo cada passo com consciência. Essa percepção é poderosa. Pela primeira vez em muito tempo, você não está tentando prever o desfecho, não está tentando acelerar o ritmo. Está presente, vivendo o agora com profundidade. A esperança se acomoda dentro de você, com confiança. A razão, tranquila, observa e aprova. No meio das duas está você, inteira, lúcida, aberta. E é exatamente aí que mora a beleza desse capítulo. Não na intensidade apressada, mas na construção lenta e firme de algo real. Com o aprofundamento da relação, começam a surgir os primeiros testes naturais. Não aqueles jogos emocionais artificiais que desgastam e confundem, mas situações reais, orgânicas, que revelam como cada um lida com a vida, com as diferenças e com as expectativas. São momentos que no passado poderiam ter sido gatilhos de ansiedade ou precipitações emocionais, mas que agora, com a maturidade que você carrega, ganham um outro significado. Esses testes não chegam com grandes confrontos. Eles aparecem em detalhes do cotidiano. Um desencontro de horários, uma mudança de planos de última hora, uma opinião divergente em uma conversa mais profunda, uma mensagem respondida com menos entusiasmo do que o habitual. Situações pequenas, mas que, se mal interpretadas, podem abalar construções frágeis. A diferença, agora, está em como você reage. Em uma dessas situações, um compromisso de trabalho dele obriga a adiar um encontro que vocês haviam combinado com antecedência. Em outros tempos, isso teria sido o estopim para uma tempestade silenciosa dentro de você. Questionamentos sobre o interesse dele, comparações com experiências anteriores, cenários hipotéticos se formando sem qualquer base real. Desta vez, não. Você sente, claro. Há uma leve frustração porque estava ansiosa para vê-lo. Mas sente com clareza, sem dramatizar, sem fingir que não ligou. Respira, absorve a informação e responde de forma serena. Ele, por sua vez, lida com a situação de maneira madura. Explica com transparência, sem evasivas, sem desculpas ensaiadas, e propõe outro dia com naturalidade. Não há distanciamento, não há justificativas rasas, apenas honestidade. E é nesse momento que você percebe algo fundamental. Não é a ausência de imprevistos que sustenta um vínculo, é a forma como cada um responde quando eles aparecem. Outro teste surge em uma conversa mais densa, onde vocês descobrem opiniões bastante diferentes sobre um assunto importante. No passado, esse tipo de divergência poderia facilmente virar uma batalha de egos, ou pior, te fazer silenciar sua própria opinião para preservar uma conexão ainda frágil. Agora, você fala com firmeza e respeito, sem necessidade de se moldar. Ele escuta, contrapõe com calma, e mesmo que não cheguem a um consenso, há diálogo verdadeiro. A conexão permanece íntegra, mesmo diante da diferença. Esses momentos revelam muito mais do que palavras carinhosas ou mensagens diárias. Eles mostram como vocês funcionam sob pequenas tensões, e isso é essencial para qualquer história real. Você nota, com satisfação silenciosa, que não está diante de alguém que foge ao primeiro sinal de desconforto, nem de alguém que tenta te dominar emocionalmente. Está diante de uma pessoa com quem é possível construir diálogo. Mais importante ainda, é o que esses episódios revelam sobre você. Você não está mais naquela posição frágil de quem precisa agradar para ser escolhida, nem naquela postura defensiva de quem ataca para não se ferir. Você sente, pensa e age de forma alinhada. Sentimentos, mas também não se deixa arrastar por eles. Isso é maturidade emocional na prática. A esperança floresce não por idealização, mas porque encontra terreno sólido nos gestos coerentes. A razão observa cada detalhe com clareza e reconhece consistência. E você, no centro, entende que esses pequenos testes não são ameaças. São os primeiros tijolos estruturais de uma conexão que começa a provar sua resistência fora da bolha encantada dos primeiros encontros. Você caminha para casa após um desses momentos com uma sensação profunda de tranquilidade.
Não porque tudo é perfeito, mas porque, finalmente, você percebe que está vivendo algo real. E o real, embora imperfeito, é onde as histórias verdadeiras florescem. Com o avanço natural do tempo, a relação entra em uma nova fase. Mais silenciosa, mais profunda, mais real. Vocês já passaram pela empolgação inicial, pelos primeiros testes e pelas descobertas mútuas. Agora, não se trata mais de ver se existe conexão, mas de experimentar como essa conexão se sustenta no cotidiano, fora do brilho dos começos. É aqui que muitas histórias se perdem, e é exatamente aqui que a de vocês começa a se firmar. Os encontros ganham uma atmosfera diferente. Não há mais a tensão dos primeiros gestos nem a necessidade de ensaiar conversas ou medir palavras. Vocês começam a dividir momentos simples com uma naturalidade que antes parecia distante. Passam uma tarde juntos cozinhando, sem preocupações em impressionar. Caminham lado a lado pelas ruas sem precisar encher o silêncio. Compartilham risadas espontâneas com pequenas situações do dia. A relação começa a respirar junto com vocês. Você percebe, quase sem se dar conta, que ele passou a ocupar um espaço afetivo mais definido. Não como alguém idealizado, mas como alguém real, com presença concreta. Ele começa a te incluir em conversas sobre planos próximos, uma viagem futura, um evento, uma decisão pessoal, e faz isso com naturalidade, sem anunciar nada grandioso. Também compartilha vulnerabilidades mais profundas, medos, dúvidas, pedaços de sua história que não se contam a qualquer um. Você, por sua vez, se sente confortável em fazer o mesmo, não como uma prova de confiança, mas como um gesto espontâneo. Essa troca autêntica cria um terreno emocional mais sólido. A esperança, antes vibrante e ansiosa, se transforma em uma chama firme. Ela não se alimenta mais de gestos intensos, mas de constância. A razão observa tudo com clareza, identifica padrões, reconhece consistência, nota pequenos detalhes que antes você ignoraria. E, diferentemente do passado, essa vigilância não gera tensão. É uma aliada silenciosa que garante que você esteja presente com lucidez, sem endurecer o coração. Você também nota transformações internas importantes. Não sente mais a necessidade de prever o rumo das coisas ou de antecipar futuros. Há uma serenidade nova em simplesmente viver o agora, aceitando que não há garantias, mas existe verdade no presente. Você não precisa de certezas para se sentir segura, porque aprendeu que segurança emocional nasce de dentro, não das ações do outro. Em um fim de semana comum, vocês passam o dia juntos de maneira despretensiosa. Nada planejado, nada extraordinário. Cozinham juntos, riem por motivos banais, compartilham silêncios confortáveis. Em determinado momento, enquanto ele fala de algo cotidiano, você o observa com atenção e sente um reconhecimento profundo. Não é sobre intensidade passageira, é sobre presença contínua. Essa percepção te atravessa com força tranquila. Em outros tempos, você buscaria sinais de declarações oficiais, ou pressa para dar nome à relação. Agora, entende que o verdadeiro valor está nos gestos repetidos, na coerência silenciosa, na forma como ele permanece sem precisar ser cobrado para isso. A esperança e a razão caminham lado a lado, em perfeita sintonia. E você, no centro, percebe que não está mais à espera de algo acontecer. Está vivendo enquanto a história acontece. Não há roteiro pronto, não há controle absoluto, mas há algo real, construído passo a passo. E isso, para quem já viveu relações feitas de ilusões e corridas ansiosas, é talvez o maior presente. Chegar até aqui não é sobre explosões emocionais ou desfechos espetaculares. É sobre reconhecer a profundidade silenciosa que foi sendo construída passo a passo, quase sem alarde, mas com consistência. A jornada que começou com dúvidas, cautela e expectativas contidas se transformou em algo sólido, maduro e real. O que antes era terreno de incertezas, onde esperança e razão travavam batalhas internas, agora é espaço de harmonia. Vocês não vivem mais no território das possibilidades frágeis, dos e se, das leituras ansiosas de cada gesto. Estão no terreno concreto do não porque exista uma definição absoluta ou garantias eternas, mas porque existe presença verdadeira. Os rituais cotidianos continuam, as mensagens espontâneas, os gestos discretos de cuidado, as conversas honestas. Os encontros carregam uma naturalidade serena, como se o tempo tivesse lapidado o ritmo certo para ambos. As diferenças não geram mais apreensão. São compreendidas com respeito, discutidas com calma, integradas sem que ninguém precise se anular.
Os pequenos testes da vida, que antes poderiam causar inseguranças ou ruídos, agora servem como pontos de fortalecimento da estrutura emocional entre vocês. Não há o desejo de perfeição. Há espaço para a verdade, com todas as suas nuances. A grande transformação, você percebe, não aconteceu apenas na relação, mas em você. Amar depois dos 40 exigiu revisitar crenças antigas, desmontar idealizações e aprender a viver no presente com clareza. Antes, o amor era vivido com a pressa de quem tem medo de perder, com a ansiedade de quem busca garantias e com a tendência de colocar o outro no centro da própria existência. Agora, amar significa caminhar lado a lado, não se perder no percurso, sentir profundamente sem se dissolver. Ele também deixou de ser uma projeção idealizada. Tornou-se uma presença concreta, humana, com imperfeições e qualidades reais. E você, por sua vez, já não veste máscaras ou versões editadas de si. A conexão de vocês existe no encontro entre duas realidades, não entre duas fantasias. Numa tarde qualquer, vocês caminham juntos em silêncio. Não há palavras rebuscadas, nem necessidade de preencher os espaços. Apenas passos sincronizados, olhares tranquilos e a sensação de estar exatamente onde deveria estar. A esperança não grita mais. Repousa silenciosa, confiante. A razão não vigia com desconfiança. Observa com serenidade, pronta para proteger, mas sem erguer barreiras. Você entende, com uma clareza profunda, que amar depois dos 40 não é um ato de ingenuidade, mas de coragem consciente. Coragem para abrir o coração sem negar a lucidez. Coragem para caminhar ao lado de alguém sem perder o próprio caminho. Coragem para construir algo verdadeiro sabendo que a vida não oferece garantias, apenas possibilidades. Essa história não termina com uma promessa de felizes para sempre, porque a vida real não cabe em finais fechados. Ela continua, no cotidiano, nos gestos, nos silêncios, nas escolhas diárias de permanecer presentes um para o outro. Você, no centro de tudo, sente paz. Não a paz passiva da acomodação, mas a paz ativa de quem construiu um vínculo de forma consciente, livre de ilusões e pleno de verdade. A esperança sorri, a razão consente, e você segue em frente, inteira, presente, aberta para o que vier, sem pressa, sem medo, com profundidade. Com o tempo, a história entra em um território ainda mais profundo, aquele em que o encantamento já cedeu espaço à intimidade real. Não há mais máscaras, não há mais testes disfarçados, não há mais a insegurança silenciosa que tantas vezes acompanha os inícios. O que existe agora é convivência emocional verdadeira, aquela que revela camadas que só o tempo tem o poder de expor. Nessa nova fase, vocês já não estão apenas construindo o vínculo, estão habitando-o. Os gestos do cotidiano passam a carregar significados ainda mais fortes. Um olhar rápido é suficiente para perceber o estado de espírito um do outro. Uma frase dita em meio à rotina carrega afeto sem precisar ser adornada. O toque não é mais carregado da hesitação dos primeiros encontros, mas da familiaridade confortável de quem encontrou um espaço de confiança mútua. Vocês passam a vivenciar momentos que antes seriam impensáveis no início. Ficar em silêncio juntos por longos períodos, dividir tarefas domésticas, lidar com pequenos imprevistos lado a lado. Não é sobre romantizar a rotina. É sobre reconhecer a beleza da realidade compartilhada. Porque é justamente aqui que muitas relações revelam sua verdadeira força, quando deixam de ser promessas e passam a ser presença constante. As conversas também ganham uma profundidade diferente. Já não são apenas trocas sobre histórias passadas ou sonhos futuros. São diálogos sobre medos reais, vulnerabilidades atuais, planos que se constroem aos poucos. Há espaço para dizer o que incomoda sem medo de retaliação, para discordar com respeito, para rir e se apoiar em dias difíceis. É nesse terreno que a confiança se consolida, não em grandes declarações, mas na liberdade de poder ser inteiro na presença do outro. Você nota com lucidez que sua forma de amar também mudou radicalmente. Antes, qualquer aproximação mais profunda vinha acompanhada do medo de se perder. Hoje, você sabe exatamente quem é. O amor não te apaga, te amplia. Você mantém seus projetos, suas amizades, seus espaços individuais. E, paradoxalmente, é isso que torna o vínculo ainda mais forte. Ele não nasce da fusão, mas do encontro de duas vidas plenas.
Ele também mostra, nessa fase, suas vulnerabilidades mais verdadeiras. Você começa a ver não só os gestos bonitos, mas também as imperfeições, os medos, os limites. E ao invés de se desiludir, você acolhe com maturidade. Entende que amar alguém real é aceitar que não existe perfeição, mas sim disposição para crescer juntos. Em uma noite calma, vocês ficam lado a lado no sofá, conversando pouco, apenas dividindo o espaço. Lá fora, a cidade segue seu ritmo. Dentro reina uma tranquilidade rara. Não é euforia, é paz. Não é dúvida, é presença. Não é idealização, é verdade. Você percebe profundamente que amar depois dos 40 não é sobre reviver intensidades juvenis. É sobre viver intensidades conscientes. É sobre caminhar lado a lado com alguém sabendo que ambos trazem histórias, cicatrizes, conquistas e medos. E ainda assim escolherem permanecer. A esperança e a razão, antes adversárias, hoje caminham em perfeita sintonia. A esperança alimenta a beleza do vínculo. A razão sustenta os pés no chão. E você, no centro, vive o amor não como um sonho distante, mas como uma realidade presente, construída dia após dia com escolhas conscientes. Este não é um final, porque histórias verdadeiras não terminam quando o encantamento se estabiliza. É, na verdade, o começo de uma nova etapa. Aquela em que o amor amadurece, floresce no cotidiano e se torna parte viva da trajetória de dois adultos inteiros que decidiram livremente caminhar lado a lado.